Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós já adoramos o Senhor, nós já exaltamos, nós já louvamos diante da Tua presença nesta noite. Papai querido, nós já sentimos a Tua presença neste lugar. Papai querido, que nesta hora, que a palavra que venha a ser ministrada, Senhor, venha do Teu coração para os nossos corações nesta noite, trazendo vida, trazendo cura, trazendo paz, trazendo libertação, e essa palavra, Senhor, que vai ter o poder de salvação sobre as nossas vidas. Papai querido, fala conosco através da Tua palavra. Continua usando o Teu servo, ó Pai, para ministrar a Tua palavra nesta noite. Que ele venha esvaziar dele mesmo, Senhor, mas que a Tua presença, que o Teu Espírito Santo seja manifesto através da vida dele. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Pega as vossas Bíblias em nome de Jesus. Glória a Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias em Lucas capítulo 5, versículo 17. Lucas 5, 17. Amém? Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é esse que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Podeis assentar, irmãos. A palavra de Deus, ela é muito maravilhosa, importante para nós. Você vê aqui Jesus fazendo a obra, pregando a palavra de Deus. O espírito de cura, o poder de Deus estava com ele naquele momento. E aí aparece 4 homens levando um paralítico que não tinha condições de adentrar aquele lugar, não tinha condições. Mas a fé daqueles homens e a determinação, porque não era só a fé, mas a determinação, porque quando eles chegaram aonde estava Jesus, existia uma multidão, não tinha como passar com aquele paralítico deitado numa cama, sendo carregado. Eles poderiam ter voltado para trás. É mais fácil, não é mais fácil a gente desistir do que a gente continuar buscando
entendimento, buscando a presença de Deus, buscando estar próximos da palavra, que é próximo do Senhor Jesus. E foi isso que eles fizeram. Ao invés de voltar, subiram no telhado e desceram ele, amarrado por cordas, uma maior dificuldade. E às vezes a gente acha que, às vezes sente cansaço de vir até aqui para ouvir a palavra, sadio como nós estamos. Mas isso são barreiras que são colocadas para que a gente vença e nos aproximemos da palavra de Deus. Porque quando você se aproxima de Deus, Ele cura, Ele transforma, Ele liberta, Ele te dá coragem para você continuar lutando, Ele te dá alegria nos momentos de tristeza, e tudo isso que nós já conhecemos através dessa palavra. Porque é Deus, e tem o maior cuidado conosco. Jesus Cristo poderia não estar naquele dia com poder de curar. Poderia também eles terem levado, com toda aquela dificuldade que eles tiveram de levar aquele coxo, aquele paralítico, e chegar no momento Jesus Cristo não curar. Poderia ou não poderia? Claro que poderia. Por que falou aqui? Jesus estava com poder de cura. Então existiam momentos que Jesus não curava. Não tinha momentos que Jesus não curava? Porque não é Deus que direciona? Não existia lá no tanque de Betesda, não tinha milhares, não tinha muitos paralíticos, cegos, coxos, doentes naquele lugar. Jesus curou apenas um. Por que não curou os outros? Porque Deus é Deus, Ele sabe todas as coisas. Talvez porque aquele coxo que estava no tanque de Betesda estava ali há 20 e tantos anos. Talvez porque ele sabia que naquele momento ele nunca ia conseguir chegar lá primeiro do que as outras pessoas, porque ele era paralítico, mas ele não desistiu de estar ali, esperando a oportunidade de talvez alguém ir lá e levá-lo lá no poço, quando as águas se movimentaram. Foi isso que fez Jesus Cristo enxergá-lo, foi a força de vontade dele. Porque se você não tiver força de vontade, significa que não temos fé. Força de vontade e trabalha junto. Fé é quando chove, nós estamos aqui. Faz frio, nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Porque nós sabemos o verdadeiro sentido que essa palavra de Deus faz no nosso coração. Um dia nós não andávamos tristes no mundo, sem saber a direção que a gente ia seguir, perdidos, cego. Nós estávamos cegos, não sabíamos o que fazer. E aí a palavra de Deus veio, nos consola, nos molda e nos direciona de novo. Continua caminhando nesse caminho. É assim que Deus quer nas nossas vidas, para que a gente continue sempre determinados. A caminhada é longa, a caminhada não é curta, a caminhada na palavra de Deus é uma caminhada de muitos dias, muitos anos. No deserto, 40 anos aquele povo demorou para receber a terra de Canaã. Mas todos os dias eles alimentavam da palavra de Deus. Era do maná que caía do céu, era da água que jorrava da rocha. Tudo isso era a palavra de Deus. De uma maneira diferente, mas era a palavra de Deus. Estava fazendo com que eles se tornassem, sabe o quê? Espirituais. Confiando em Deus, alimentado por Deus. Por isso que quando chega na terra de Canaã, porque Deus tinha prometido a terra para eles, mas eles não iam chegar lá e não ter que lutar por elas. Quando nós caminhamos na palavra, nós temos que estar lutando todos os dias da nossa vida. Orando, jejuando, buscando, e aí você vai sentindo a presença de Deus, e Ele vai falando, continua. Não desista, não pare de lutar. Não é assim? Aqueles homens não tinham certeza que Jesus Cristo ia curar aquele coxo, mas mesmo assim, olha só os obstáculos que eles enfrentaram para que aquele coxo fosse colocado aos pés do Senhor Jesus. Olha a determinação deles.
Olha a fé que eles tinham. Porque às vezes a maioria das pessoas não tem condições de aproximar de Jesus, porque uma vez elas podem estar paralíticas, elas podem estar cegas, e tudo isso que a gente vê, doentes, enfermas, elas precisam de ajuda para chegar perto do Senhor Jesus e Ele poder curá-las, elas poderem enxergar de verdade que Jesus é Deus, e que Ele está no meio de nós. Em Êxodo capítulo 2, a palavra de Deus fala assim, Êxodo capítulo 2, Êxodo, segundo livro da Bíblia, 2:23, a palavra de Deus fala assim, Decorridos muitos dias morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E enviou Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. O povo de Deus estava sendo escravizado pelo Egito há 430 anos. Esse povo tinha condições de sair deste lugar sozinho? Não, não tinha. Não sabia lutar, não era guerreiros, eles eram trabalhadores, eles eram escravos. Eles conheciam a Deus, eles conheciam mais ou menos sobre a história de Deus, mas não tinha aquela intimidade, não tinha aquela entrega. O que é conhecer a Deus? É você confiar totalmente na palavra, nele. E Deus estava levantando Moisés para colocar Moisés, para poder usar Moisés, para tirá-los do cativeiro, porque é assim que Deus faz. O poder de Deus estava na presença, estava na vida de Jesus Cristo, seu Filho, para curar. Porque sem Deus, nós não somos nada. Sem Deus, Moisés era alguém? Você acha que alguém saberia quem era Moisés se Deus não estivesse com ele? Saberia da história de Moisés se não fosse Deus na vida dele? Você acha que alguém conheceria Pedro se Deus não fosse na vida dele? É claro que não. É por isso que Deus é importante para nós. E nós temos que continuar acreditando nessa palavra. Continuar acreditando é você colocar os dias de culto como a coisa mais importante na sua vida, porque ela é. Você creia ou não creia, é importante, porque é a partir dessa caminhada junto conosco, é que Deus vai direcionando o caminho de cada um de nós, e vai usando, igual usou Moisés. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai usar alguém aqui, assim como Ele já tem usado, vai usando mais pessoas, para a sua obra, fazendo parte desse povo. Hoje nós fazemos parte desse povo de Deus, não só nós, mas todas as igrejas que têm pregado Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, fazemos parte no dia de hoje. Nesse ano, somos nós. Então nós temos que só por isso agradecer por tudo isso que Ele é nas nossas vidas. Moisés é trabalhado, Moisés é colocado no deserto, Moisés aprende a ler e escrever, tudo aquilo, aprende a se humilhar, aprende que sem Deus ele nunca ia conseguir libertar aquele povo. 80 anos da vida demorou Moisés para entender isso, 84 anos. E às vezes a gente começa uma caminhada com Deus, um pouquinho só, e nós já começamos a achar, mas o Senhor está demorando, o Senhor parece que não está querendo fazer nada, e aí uns vão desistindo, vocês sabem disso, faz parte. Aquele que tem fé vai continuar e vai chegar na terra de Canaã. Outros vão para um lado, vão para o outro, vão ficar pulando igual pipoca, e aí você sabe que Deus não age assim. Por quê? Porque Deus não é Deus de confusão. Se você tem que firmar num lugar e falar, eu estou aqui, vou continuar aqui, firme até o final, aí você vai ver prodígios, assim como aquele povo fez. Mas é preciso de ter aquela fé e aquela determinação de carregar pessoas para a proximidade de Deus, para curá-las.
Aqueles irmãos que estavam carregando o coxo tinham conhecimento da palavra? Não. Eles eram pregadores? Não. Mas eles tinham fé. Eles agiram da maneira, eles fizeram aquilo que estava no alcance deles. Está vendo tanto que isso é bonito? Quando você faz algo para Deus que está no seu alcance, agrada a Deus. E aí o Senhor Jesus olha para você, igual olhou para Zaqueu, igual olhou para aqueles leprosos que ele curou, e apenas um voltou para agradecer, igual aquele do tanque de Betesda, e muitos outros. Mas é preciso de ter essa vontade. A vontade é o gatilho para a fé, é você querer realmente. Vamos continuar ouvindo, olha que coisa maravilhosa que está acontecendo aqui. A palavra de Deus, ela fala: onde estiver 2, 3, falando em meu nome, lá eu estou. Deus se faz presente no meio de nós. Existe algo mais importante do que isso? Você acha que existe algo mais importante do que a presença de Deus na sua vida? É mais importante do que o seu trabalho? É mais importante do que a sua casa, do que tudo que você possui? Pois pode acreditar que não é. A coisa mais importante é Deus nas nossas vidas. Porque quando nós colocamos Ele em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. É automático. Mas em primeiro lugar é romper todas essas barreiras. Aquele povo estava todo enfermo, escravo no Egito, enfermo, cegos, não conseguiam enxergar a Deus, doentes, mas o Senhor ouviu a oração deles. E aí, o que o Senhor fez? Foi lá? Sim, mas Ele foi lá junto com um deles que Ele tinha separado para libertar, porque Deus usa pessoas para curar pessoas com fé, com visão espiritual, para transformar outras pessoas, para essa caminhada da vida eterna. E aí Moisés entra fazendo o quê? Pregando a palavra que ele tinha aprendido. Quando ele chega em Moisés, ele fala: meu Deus mandou libertar esse povo para que preste culto no deserto. A primeira vez o faraó não conhecia Deus. E ele disse: eu não conheço esse Deus e nem vou libertar esse povo. Através da palavra veio a primeira praga, depois veio a segunda, depois veio a terceira, e aí a coisa foi mudando de figura. Que até que no final, a morte dos primogênitos, e o faraó libertou todo aquele povo. Então Deus é na nossa vida, sabe o que? Libertação. Porque antes nós também estávamos enfermos no mundo, não conseguíamos enxergar a Deus, não conseguíamos ouvir a palavra de Deus, não conseguíamos caminhar em direção ao Senhor Jesus. Precisávamos de pessoas que nos trouxessem diante da palavra. A mesma coisa acontece de agora para frente. A gente continuar apresentando para as pessoas o tão maravilhoso é Ele nas nossas vidas. A partir do momento que Moisés entra naquela caminhada, aquele povo é liberto. Uma liberdade que passa no meio do mar, que anda no deserto. Mas teve momentos que mesmo aquele povo sendo liberto, quis voltar para a escravidão. O que significa isso? Significa que se a gente não firmar direito na palavra, firmar, ouvir, querer de verdade, vai chegar um momento que você vai querer voltar para o mundo. Vai querer comer aquilo que você comia antes e sabia que fazia mal, porque agora Deus abriu a visão espiritual de cada um de nós, para que isso não aconteça. É por isso que a palavra de Deus fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Está vendo que a palavra vigiai vem primeiro? Vigiai e orai, para que a palavra de Deus te proteja, te fortaleça. Porque senão vai chegar um momento que você não consegue enxergar as coisas. Em Gênesis 45,
45 do 1 ao 7. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? Seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Olha que história bonita. Mas teve momentos tristes, não teve? Não teve momentos de poço, de estar no fundo do poço. Nós também já tivemos momentos no fundo de poço. Não tivemos? Momentos de escravidão no mundo, nós também já passamos por isso. Momentos preso nos vícios, preso na concupiscência, preso nas soberbas da vida. Nós também já tivemos essas passagens. José passou por tudo isso para chegar aonde Deus queria que ele chegasse. Sabe por quê? Porque os seus irmãos estavam enfermos, seus irmãos estavam cegos, seus irmãos estavam com inveja no coração e precisavam ser tratados. E Deus usa o seu próprio irmão para isso. Porque quando José se revela a eles, ele se revelou a eles quando teve o arrependimento. José prende o irmão mais novo deles, e aí Judá, se eu não tiver errado, começa a chorar e fala: não, me coloca no lugar dele, porque se meu pai souber dessa história, vai morrer. Porque já tem a história de José, ao qual nós vendemos e mentimos para ele. Você sabe o que aconteceu? Um verdadeiro arrependimento deles. Quando eles se arrependeram de verdade, José se revela. Quando a gente se arrepende de verdade, o Senhor Jesus se revela a nós. É o verdadeiro arrependimento, o verdadeiro sentido do Evangelho, é transformar o nosso coração para nos levar para a vida eterna. Deus tem o melhor aqui nessa terra para cada um de nós? Sim, tem. Mas é preciso de muita luta para conseguir chegar até onde isso possa acontecer. E se não acontecer, Deus continuará sendo Deus, igual Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu vou jogar vocês no forno. Aí pode, se Deus quiser, Ele nos tira de lá, mas se não, Ele vai continuar sendo nosso Deus, porque é a vontade dEle, não é a nossa. É por isso que nas nossas orações a gente termina de orar e fala: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Não é assim que funciona? Não foi assim que Jesus ensinou? Então nós temos que fazer igual. A partir desse momento aqui, por tudo aquilo que José passou diante da palavra de Deus, não foi fácil, foi? Claro que não. Mas se Deus chegar para você e falar assim: ó, você vai passar por isso, por aquilo e por aquilo, é capaz que você desiste, a gente desiste antes de começar. Não desiste. Quer ver? Coloca-se no lugar de Moisés e deixa Deus falar para você que você vai andar 40 anos num deserto. Você não vai querer de jeito nenhum. Não vai. Coloca-se no lugar de Noé, que você vai ter que construir uma arca com poucas pessoas e vai demorar mais de 90 anos. Você vai fazer essa arca? Não vai. É por isso que Deus vai revelando aos poucos. A partir do momento que a sua fé vai crescendo, é que Ele vai revelando para você. Quando o Senhor mandou Samuel ungir a Saul, um rei, Saul não estava preparado, ele não foi preparado por Deus, porque era escolhido aos olhos dos homens. Então quando Saul recebe aquela coroa de rei, que não estava preparado, ele andou fora da palavra.
Deus mandava fazer de um jeito, ele não fazia. Deus mandava fazer de outro, ele fazia de outro. E assim só foi se afastando de Deus. Aí você vê a diferença na vida de Davi, porque Davi foi perseguido, Davi foi humilhado. Quando unge a cabeça de Davi na primeira, o que acontece a primeira? Os pais, os irmãos, ninguém acredita. Vai ungir esse petitico aqui, não vai virar nada, vai conhecer mesmo. E na sua casa é muito mais difícil de acreditar, sabia? Era por isso que Jesus Cristo, na cidade que ele morava, fora onde menos milagre aconteceu, porque ninguém acreditava, todo mundo viu ele crescendo desde criança. Porque para acontecer o milagre é preciso de ter essa fé, você pegar e chegar, se aproximar dele, vencer o obstáculo das multidões, subir no telhado, fazer o que for, mas se aproximar dele. Porque se nós não nos aproximarmos, como que vai acontecer o milagre no meio de nós? Não vai. Não adianta ficar distante, não adianta ficar ouvindo a palavra distante. É um começo? mas tem que aproximar, porque é se aproximando é que você recebe aquilo que Deus tem. E aí é uma caminhada. Toda a palavra de Deus, todos os grandes homens de Deus tiveram que fazer uma grande jornada, uma grande caminhada. Moisés venceu, não venceu? Quando chegou no final da caminhada de Moisés, lá em Deuteronômio, no finalzinho, que ele faleceu, Deus mostrou a terra de Canaã, mas ele não podia entrar, porque ele simbolizava as leis. Pergunto para você, se você fosse lá e perguntasse para ele se ele teria coragem, vontade de fazer tudo de novo, o que você acha que ele vai responder? Claro que sim. Porque quando você descobre de verdade Deus se revelando a você, é outra história, é outro mundo, é outra fé, é um crescimento nas nossas vidas. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, Atos 7, a palavra de Deus fala assim, Atos 7, 54, 7, 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração, rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava de sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, chamando em alta voz, taparam os ouvidos, unânimes, arremeteram contra ele. E lançaram-no de fora da cidade e o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Olha que coisa maravilhosa. Aqui tinha um doente. Sabe quem? Saulo de Tarso. Por que ele estava doente? Porque não conseguia enxergar a maravilha de Deus diante dos seus olhos. E é o que mais acontece. Você está no lugar que a presença de Deus está ali, você não consegue enxergar. Por quê? O que está acontecendo que eu não consigo ver? O coração está fechado. Eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta, entrarei e cearei com você e você comigo. A porta é o seu coração. E você é que tem o poder de abri-la, para que o Senhor Jesus possa fazer morada na sua vida. Você sabe quem que está escrevendo essa passagem de Atos dos Apóstolos aqui? Lucas. Você sabe quem está falando para Lucas escrever essa passagem aqui, com todo esse detalhe? Saulo de Tarso. Suas vestes foram jogadas aos pés de um homem chamado Saulo. Através dessa palavra de Estevão está pregando nos seus últimos momentos de vida, vida aqui na terra, mas agora a vida eterna diante de Deus. A última pregação de Estevão foi poderosa o suficiente para abrir o coração de Paulo, abrir a visão de Paulo.
Porque a partir desse momento aqui, Paulo não conseguia entender como que com as pessoas estavam sendo apedrejadas e não se revidavam. Não é assim que funciona o mundo? Se alguém pisar no meu pé, eu piso de volta. A palavra de Deus fala, se alguém bater do lado direito, vira o lado esquerdo. É complicado entender isso, não é? É preciso de ter fé, não é? Mas é assim que é a palavra, a mudança dentro de nós. Pois Paulo não estava entendendo, mas ao mesmo tempo estava admirado dessa grandeza que estava acontecendo no meio desses grandes homens. Porque ele conseguia enxergar, começou a enxergar algo além daquilo que ele estava perseguindo. Ele estava perseguindo e conseguiu enxergar algo diferente. E por causa da pregação, porque estava próximo do povo de Deus, o Senhor Jesus aparece na vida de Paulo, na estrada de Damasco, um pouquinho lá na frente. E aí cura a visão dele. Ele teve que ficar cego para enxergar de novo. Porque agora ele ia voltar a enxergar, mas não mais material, mas a enxergar as coisas espirituais que Deus tinha na vida dele, grandiosíssimas. Se tornou o maior de todos os pregadores do Novo Testamento. Não mediu esforços para pregar o Evangelho. Foi preso, foi apedrejado também, da mesma forma que apedrejou Estevão, quase morreu. Continuou fazendo a vontade de Deus. Eu pergunto para você, se essa pessoa, Paulo, não tivesse fé e acreditar de verdade no reino de Deus, você acha que ele tinha passado por tudo isso? Claro que não. Porque um dia a pessoa é perseguidora, no outro dia ela é perseguida. É uma mudança muito grande, se não tiver algo com entendimento maior ainda na vida dele. E essa mesma palavra que transformou a vida dele é a mesma palavra que está aqui hoje transformando as nossas também. Para que a gente saiba verdadeiramente o valor que tem a palavra de Deus. Saber que nós antes éramos enfermos, éramos cegos, éramos coxos, e tudo isso que passou na palavra. Coxo porque nós não tínhamos condições de andar até a palavra de Deus, tinha que pessoas nos trazer para ouvir o Evangelho. Cego porque não conseguíamos enxergar Deus, a obra dele nas nossas vidas. Porque para você enxergar a obra de Deus, você tem que enxergar com o coração, não apenas com a visão. Ouvir também, não com os ouvidos, mas com o coração. Porque é lá que ele atinge a nossa alma e nos muda e nos molda na palavra de Deus. Em João 11, para terminar, a palavra de Deus fala assim, João 11, glória a Deus, aleluia. Eu fico muito feliz por estar aqui. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Marta, Maria e Lázaro, um dia convidaram Jesus para a sua casa. Olha, tanto que é importante você convidar Jesus para o seu lar. Como você convida Jesus? Orando, falando com Deus, agradecendo a Deus por tudo, para que Ele continue moldando e andando conosco nessa caminhada maravilhosa. Porque no dia que você precisar, você falar com Ele, Ele te escuta e te atende. Porque você agora faz parte do povo dele. Aqui quando Lázaro ficou doente, mandaram chamar o Senhor Jesus para curar, porque Jesus já havia feito vários milagres.
Elas sabiam, conheciam Jesus. Mas ao invés de Jesus ir no mesmo dia, ele demora 2 dias e depois mais 2 até chegar lá, 4 dias para chegar. Já era tarde, não tinha o que fazer mais. Mas lembre que você anda com Deus e Deus é dono do tempo. O tempo para Deus não existe. Então, quando você sabe disso, você confia ainda mais nele. Porque sabe que todas as coisas que você precisar, ele vai te atender. E vai te transformar através da sua fé. Quando Jesus chega depois de 4 dias, existe uma murmuração de Marta e de Maria, que se já tivesse chegado a tempo, Jesus ensina mais um pouquinho para elas, porque ele já havia pregado essa palavra no lar deles. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente, e viverá eternamente. Crê nisto? Depois de tudo aquilo que Jesus falou, ele se aproxima do lugar onde estava Lázaro, fedendo há 4 dias. E sabe o que aconteceu naquele momento? O milagre. Por quê? O milagre só acontece com pessoas que andam, que buscam a presença do Senhor. O milagre só acontece quando nós nos dispomos a querer aprender cada vez mais e confiar em Deus nas nossas vidas. E por isso que o milagre aconteceu na vida dessa família, quando Jesus disse: tira a pedra, porque Ele quer que a gente faça alguma coisa também. Não é só ficar parado. Ficar parado, você não vai receber nada de Deus. É preciso se movimentar, é preciso de andar no deserto, é preciso acreditar de verdade que Deus faz a diferença nas nossas vidas. E isso é o que nós estamos fazendo aqui. Tire a pedra. E quando eles foram lá e fizeram a vontade daquela palavra do Senhor Jesus, Jesus fala: Lázaro, saia para fora. E ele sai andando. Está vendo que o milagre foi fácil? A coisa mais difícil foi tirar a pedra, acreditar de verdade, ter fé no coração, pegar aquele coxo, levar até o Senhor Jesus, descer por cima, por uma corda do telhado. Isso foi a coisa mais difícil. O milagre é fácil. Então, quando nós estamos dispostos a andar nessa palavra, no meio da dificuldade, a gente tem que saber: o milagre é coisa fácil para Deus fazer. O mais difícil é a gente querer andar com Ele, caminhar na dificuldade. E para você receber o que é de Deus nas nossas vidas, é preciso que a gente continue caminhando, lutando, procurando cada vez mais nos aproximarmos do Senhor Jesus. Amém? Por isso eu agradeço essa oportunidade, que essa palavra vai ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar transformando de fé em fé, de glória em glória. Amém. Amém? Quem precisa de oração? Vamos colocar de pé nessa noite. Vamos agradecer por essa riquíssima palavra. Amém? Que a cada dia nós venhamos convidar o Senhor, para morar na nossa casa espiritual, na nossa casa material, que o Senhor venha fazer morada permanente. Amém? E que a cada dia Ele venha fazer o milagre da mesma forma que Ele fez na vida ali de Lázaro. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós te louvamos por esta palavra e diante de Ti nós apresentamos, ó Pai, a nossa família, os nossos filhos, esposas, pais. Papai querido, diante do Teu altar. Papai querido, é promessa do Senhor que nós e a nossa casa serviremos a Ti. E não abrimos mão, ó Pai, dessa promessa sobre as nossas vidas. Papai querido, alcança cada um da nossa família, continua guardando, continua livrando, continua, ó Pai, fazendo a obra que o Senhor tem para fazer sobre a vida de cada um deles, ó Pai, que o Senhor venha nos dar graça, venha nos dar discernimento, sabedoria, ó Pai, nós te pedimos nesta noite. Diante de Ti nós apresentamos a vida dos irmãos que não vieram, que o Senhor venha alcançá-los nesta noite, quebrando as barreiras, os impedimentos, fortalecendo e direcionando a vida de cada um deles.
Na tua presença nós apresentamos essa semana que se inicia, apresentamos os nossos locais de trabalho, apresentamos, ó Pai, as nossas obrigações que temos que cumprir. Que o Senhor venha adiante de nós, ó Pai, quebrando as barreiras, lançando por terra toda palavra de inveja, todo espírito mandado de perseguição contra as nossas vidas nos nossos locais de trabalho. Que o Senhor venha repreender e lançar por terra em nome de Jesus, mas que o Senhor venha nos dar sabedoria e discernimento, e a unção do Senhor, que tudo que fizermos, ó Pai, venha ser por excelência nos nossos locais de trabalho, e que todos venham ver a diferença nas nossas vidas, venham ver a presença do Senhor sobre as nossas vidas. Papai querido, abençoa cada um que nos escutou, abençoa a vida dos irmãos que estão aqui, abençoa a vida dos nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente e do fundo, abençoa com as bênçãos sem medidas do Senhor. Nós te pedimos, Papai querido, que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das tuas mãos santas e poderosas, Pai, livrando do homem sanguinário, fraudulento e do acidente, em nome de Jesus. Estenda as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.